aí, Isso Are, aí. como é que você tá? Eu também, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Muito Deus. obrigada por aceitar nosso convite. A gente está acompanhando, a gente já te acompanhava, óbvio, mas a gente está acompanhando a Basiquinha desde o forninho e não dava para a É gente verdade. passar batido sem falar um pouquinho da Basiquinha, mas mais ainda daquilo que ela representa. E a gente está Ó, muito feliz de ter você com a gente. é muito gratificante a gente, você sabe, a gente vai conversar bastante hoje sobre essa questão da versão de cada uma de nós, da versão da Basiquinha, e o que que isso tem a ver com Eva, e o Eva com a Basiquinha, e o que que isso tem a ver com todas nós. Mas o mais engraçado, eu diria, é a possibilidade que a gente tem. Não é, eu usei o termo errado, né? Não é engraçado, mas assim, o mais dinâmico é essa possibilidade da rede, essa Sim, possibilidade da verdade. gente estar junto e conectado. E olha, falando que é clone, claro, é gêmea, mas sempre lê. Gente do céu. Ó, se eu for fazer assim, ó a foto, você não fica igual. Ó, ó, Igualzinho. ó, ó, Vou ó. achar até que é a live do Eva Colê. Não é? E esse negócio da gente estar essa coisa da conectividade, da rede, que é isso que a gente luta tanto. Eu sei que vocês, Eva, fazem bastante isso, e aqui na Basiquinha também, é conectar mulheres reais, projetos reais. Eu acho que a tendência é essa, a gente ser essa ponte, né? Porque Sim, às vezes as mulheres não conheceriam um determinado projeto ou uma determinada pessoa se não fôssemos nós, enquanto projetos, pensando nessa conectividade, né? E eu acho é isso verdade. que isso é bastante importante. E o legal é que tem uma galera, tem também esse lado, o pessoal fala da questão da internet, que durante a pandemia muita gente ficou muito preso nisso e tem fatores prejudiciais, mas também tem muita coisa boa. Então, com a internet, a gente consegue dar voz para outras pessoas que talvez alguém que você conhece iria me conhecer daqui a anos, ou talvez não me conheceria. Sem Então, dúvida, sem isso é dúvida. muito legal. Quando que as meninas que acompanham a gente aqui no Eva, que vão assistir a live depois aqui no Insta, no nosso YouTube, iriam conhecer a Claudinha se não fosse através da internet? Verdade, é Então, verdade. essa parte que é muito legal, né? Então, meninas, fiquem aí com a gente, chamem as amigas, porque a gente quer bater um papo. Eu falei um pouquinho da Claudinha, mas se apresente aí você, porque eu não falei tudo da Claudinha. Ai, gente, para quem não me conhece, boa noite. Eu sou a Claudinha. A Ari falou um pouquinho, né, de ser mãe da Malu, do Caetano, mas eu tenho mais duas princesas também, que é a Valentina e a Antonella, que são minhas pequenas emprestadas, que são do Vi. E aí são as minhas, né, não nasceram, a gente brinca aqui em casa, não nasceram da minha barriga, mas são parecidíssimas comigo, assim. O que eu faço na vida? Eu sou professora e sou diretora de escola e faço essa parte aqui no Senhorita Basiquinha, nessa construção de conteúdo, junto com a galera aqui, com o Vi e com uma turma que a gente tem aqui na Basiquinha. A gente pensa um pouquinho nessas mulheres, nesses projetos e nessas pessoas, né? Então, o que a Claudinha faz, na verdade, o que eu sempre quando eu me apresento, né? Mas o que você faz? Sou ponte. É isso que eu faço, eu sou ponte. Eu apresento pessoas. E como você disse, eu acho que o meu grande barato é fazer essas apresentações. Porque a nossa tendência, enquanto humano, Ari, é a gente buscar pessoas muito próximas ou parecidas com a gente, ou parecidas com, ou que tenham o mesmo pensamento que a gente tem. Né? E o Uhum. grande barato da revolução, o grande barato é justamente isso, é a gente poder sair um pouco da caixinha
poder sair um pouco daquilo que a gente está acostumado, poder pensar um pouco diferente do que a gente está, do que a gente pensa, para a gente poder desenvolver. Então, o que eu faço é isso, é apresentar pessoas, é apresentar projetos, é apresentar mulheres reais a projetos reais, para que elas também possam se desenvolver. Né? E aquilo que você disse, eu acho que é o grande, né? Que é a grande chave. Ah, mas eu não. As pessoas talvez não me conhecessem se não fosse pelo Eva. Talvez as pessoas também não conhecessem você, Alê, se não fosse pela Basiquinha. Então, Sim, quando a gente verdade. apresentou vocês lá, foi muito bacana. E eu Foi recebi uma mesmo. enxurrada de mensagens e de coisas e de pessoas que não conheciam o projeto, nem, olha, mais do que o projeto, mas conhecer a força e a garra de vocês duas. O quanto eu tenho que abandonar de mim, daquilo que eu sou, e daquilo que eu tenho, daquilo que eu penso, sabe assim, para poder pensar, para poder me desenvolver e para seguir aquilo que eu tenho como propósito. Então, acho que a Claudinha, o meu propósito, né? Que não é esse tema. Ó, a Areia já falou que vocês vão se encontrar brevemente para falar de propósito. Mas a minha busca cotidiana, a minha busca diária, eu estudo para, eu leio para, eu me preparo para fazer ponte, para conectar Uau. pessoas, para conectar histórias, para conectar mulheres, para ser essa, olha, onde é que tem um projeto, uma pessoa, um jeito? Tá lá na Claudinha. Então é isso que eu faço e procuro fazer o tempo todo. É E isso. é incrível a Claudinha tá nesse papel na Basiquinha de criar conteúdo, porque ela é um conteúdo ambulante, né? Então, Eba. quando ela dá aula, é incrível, porque eu conheci a Claudinha dando aula e você não consegue tirar o olho dela um minuto. E ela é completamente dinâmica, ela vai para lá, ela vem para cá, ela não perde o fio da meada e você fica querendo saber mais o tempo todo. E é muito bom que tem alguém na rede fazendo isso. Porque, como a gente falou, tem muita gente também fazendo, às vezes, qualquer coisa, né? É E é o que, verdade. às vezes, a gente É. até fala do feminismo e do empoderamento frágil, né? Mas tem gente fazendo isso de verdade, com vontade e com conteúdo mesmo. E eu acho que é isso que está acontecendo através da Basiquinha. Hoje mesmo eu vi um post, a gente até compartilhou ele aqui no Eva, falando sobre hábitos, né? Então você empoderar outras mulheres é um hábito, porque É você um hábito. começa, você É. vai praticando, você e automaticamente você está se empoderando, né? Porque criaram muito a cultura de que nós somos rivais, mas na verdade nós precisamos caminhar juntas para fazer a coisa acontecer. E aqui no Eva a gente tem essa missão e esse hábito contínuo de empoderar outras mulheres, de dar voz para outras mulheres. E é por isso que a gente está fazendo essa live hoje, porque quando surgiu esse tema de ser a melhor versão, a gente lembrou de muitas mulheres, óbvio, mas a gente lembrou da Claudinha e da Basiquinha, porque eles estão desde dia 8 de agosto, não foi, Claudinha, que vocês Foi lançaram? isso. Exato. E eles têm falado muito a respeito disso e têm mostrado isso. E a Claudinha teve sempre foi uma mulher incrível, como eu estou falando, mas a Eba. gente acompanhando, a gente vê nesses últimos anos algo que, tipo, uma virada de chave, né? Que eu acho que é isso que o empoderamento faz com a gente. Extrai de nós a melhor versão. Mas você sabe, o grande lance, assim, né? Quando a gente pensa em versão, é isso que você falou mesmo. Eu tive uma virada de chave aí. Mas você só consegue atingir essa virada de chave e na proporção que você deseja, porque é isso que é mais importante. Essa virada de chave, ela não pode ser por pressão social, ela não pode ser por pressão da melhor amiga, ela não pode ser por pressão psicológica, ela não pode ser por pressão. Essa virada, ela precisa partir de você, é de dentro para fora, Sim. completamente. É de dentro para fora e não o contrário. O que a gente vê muito é o inverso acontecendo. Então, assim, ó, eu tento buscar do externo para o meu interno, e isso não dá.
né? O que é o interno? O que a gente faz aqui? A gente tenta dar alguns ingredientes, a gente tenta, né, oferecer alguns caminhos, a gente dá algumas possibilidades, mas o exercício, o hábito, não adianta. Ele é estritamente pessoal e ele nasce daqui de dentro. Né? Quando a gente fala assim, ó, você muito bem escreveu aí, né? Quando a gente fala em procurar a nossa melhor versão, primeiro a gente tem que pensar nessa questão do o que eu penso sobre versão, né? E o que é uma versão? Uma versão é uma interpretação, é uma explicação sobre mim. Então, quando eu busco assim, ó, vamos buscar a nossa melhor versão, é buscar o melhor jeito de me explicar. É buscar o melhor jeito de me interpretar, é buscar o melhor jeito de fazer você me entender. Então, não é o contrário, porque às vezes as pessoas elas supõem e elas criam uma porção de sugestões a nosso respeito e a gente vai tomando isso como verdade. Aí não é a nossa versão, é a versão do outro sobre nós. Exatamente. E buscar essa virada de chave, eu quero reiterar, ela só vai acontecer sempre se for de dentro para fora. Né? Apesar de todos os estímulos que a gente tem, das mulheres maravilhosas com as quais a gente convive, com a possibilidade que a gente tem de alcançar o conhecimento, o autoconhecimento também, isso é uma guinada, é um florescimento que só acontece de dentro para fora. Não tem como ser o inverso disso. Então, quando, né, já antes da gente, já chegando para o fim aqui para o começo, eu só quero dizer para quem está nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir posteriormente. Presta bem atenção quando você for pensar na sua melhor versão, porque a melhor versão é a sua interpretação de você. Sim. A sua melhor versão é a tua explicação de você. É isso que é o significado de versão. Então, é como você se explica, é como você se interpreta. E isso ninguém pode fazer por você. Isso é uma condição que só você pode achar. E dentro de você. Então, foi muito intenso esse movimento comigo, esse movimento todo de resgate. Eu precisei resgatar uma porção de coisas. Eu precisei me conhecer de novo. Eu precisei buscar a Cláudia dentro dela mesma. Né? Eu precisei encontrar a minha explicação de mim. Eu precisei buscar a minha interpretação de mim, porque naquele momento, e eu já vou, né, foi aquilo que a gente combinou, quero trazer um pouquinho, aquele momento de separação, aquele momento que foi tão doloroso na época, sabe? Foi tão dolorido você aquela questão que a gente passa sempre, né? De achar que a gente fez muito, ou que a gente fez pouco, ou que faltou, ou essa culpabilização que a sociedade também joga em cima da mulher, né? A gente já acorda culpada, né? Porque não acordou no horário que você queria acordar. Exato, e você queria fazer isso, aquilo outro. Exatamente. E isso vai transbordando para tudo que a gente faz, né? Exato, exatamente. Então, assim, essa frase é perfeita, a gente já acorda culpada. Então, assim, isso, né? A gente já acorda culpada, já tem uma porção de estigmas nas nossas costas todos os dias. E naquele momento, eu precisei arrumar a casa para virar essa chavinha, né? Eu precisei reavaliar uma porção de coisas, eu precisei reavaliar os meus pensamentos, eu precisei reavaliar minha trajetória, eu precisei reavaliar para onde eu estava indo, o que eu queria, sabe assim, como eu queria. E a casa de dentro para fora, né? Desculpa te cortar. Porque é quando a gente fala de melhor versão, que nem a gente comentou, que legal, hoje é live, a gente se arrumou e tal. Mas essa é uma consequência do que está dentro. A nossa melhor versão não é a nossa capa, né? Então não adianta pintar a fachada da casa e por dentro tá de qualquer jeito. Então, o legal de compartilhar esse processo é isso, de mostrar que é de dentro para fora. Porque muitas vezes a gente fala de melhor versão, mas você só está mostrando o agora e a pessoa olha e fala, não vou chegar nisso. Mas quando você consegue se abrir para o processo... E o tempo inteiro, assim, é muito, né? Porque isso também é assunto para uma outra live. Mas, assim, né? A gente tem aquela pressão de estar solteira,
quando está casada, é a pressão de estar casada, quando tem um filho, a pressão de ter dois, quando você separou, por que separou, o que você fez, né? Eu escrevi muito sobre isso na época, lá né, pelo meu lugar da arquibancada, porque, assim, e eu precisava auxiliar, que é esse meu papel sempre, outras mulheres, porque eu nunca havia passado por isso, né? Eu nunca havia me separado, eu nunca havia passado por um contexto de traição, eu nunca... E eu via muitas vezes as mulheres vivendo isso, passando por isso, e falando de coisas não que não me diziam respeito, mas que não faziam completo sentido, como obviamente passou a fazer quando eu vivi isso. Uhum. E eu acho que é aí que está o grande lance, né? Muitas mulheres, elas se minimizam, elas se escondem, porque elas se sentem envergonhadas, porque elas se sentem fracassadas, porque elas se sentem falidas. E o contrário, por isso que aquilo que a gente está falando, que é a melhor versão. Você que está me ouvindo agora, a sua melhor versão você só consegue resgatar, e vou dizer isso até o finalzinho da nossa live, se for de dentro para fora. Então, Sim. assim, é uma coisa que você, não adianta as pessoas dizerem para você, você vai precisar buscar aqui dentro. Então, assim, como é que eu não queria perpetuar de novo e mais uma vez ser mais uma mulher vítima da traição, ou ser mais uma mulher que vai ficar lá estigmatizada, ou ser mais uma mulher que vai carregar, sabe, o fracasso, aspas, tá? O fracasso de um casamento, que vai carregar... O que mais me chocou, Ari, na época, foi ter que responder muitas vezes assim, ó, o que você fez? Eu achei isso um absurdo. Isso me fez, assim, virar a chave de um jeito, acho que até mais rápido. Sabe? O que é um você fez? absurdo, né? Você, Deus, ainda que você tivesse assim, feito alguma coisa, mas nada justificaria o erro. Mas para você ver como é que a sociedade, ela pensa a questão da mulher dentro do casamento, ou dentro desse término desse casamento. Mas, enfim, virei essa, né? Eu precisei trazer, me resgatar. Eu precisei ir lá e me resgatar de dentro de mim. E por que fiz isso? Aonde que saiu esse empenho todo? De uma outra mulherzinha que eu tinha em casa, que se chamava Maria Luísa. Então, assim, eu tinha uma, né, eu tenho uma mini eu aqui dentro da minha casa. Literalmente. Eu precisava, né? E eu precisava dizer o seguinte, meu Deus, o que eu vou contar para essa menina sobre mim? Que versão é essa? Que versão da mãe que ela vai ter? Que explicação, né? Porque, como eu disse, versão é uma interpretação de nós, né? O significado de versão é uma explicação. Que explicação que a minha filha vai ter de mim a respeito disso? O que eu vou ensinar para minha filha? Porque não é o que eu digo, Arê, mas é como eu me comporto. Exatamente. Então, o que eu vou dizer para minha filha em relação a isso, né? Como é que... E aí foi crucial para mim, Amanda, foi crucial essa construção da educação de mulheres, né? Como é que eu faço isso? E agora, graças a Deus, que aí vai já a segunda parte da história, eu tenho o Vi aqui, né? Esse resgate maravilhoso, e o Vi veio, me presenteou com mais duas. Então, só que dentro de casa a gente tem Valentina, a gente tem Maria Luísa e a gente tem a Antonella. Então, o que eu quero comunicar para a minha principal plateia? A minha principal plateia são as minhas 3 filhas. É isso aí. Né? A minha principal plateia é o meu, que nem eu brinco, o show acontece aqui dentro da minha casa. Sim, né? porque elas vão aqui, elas que vão carregar a maior marca da sua versão. Exato, o show acontece aqui dentro da minha casa. É aqui que eu tenho que, né, é aqui, falando de empoderamento, é aqui dentro que eu tenho que mostrar essa marca. Eu tenho aqui 3 mulheres que olham para mim e me acham uma mega referência. Então, mais do que também trazer isso, porque para mim é um privilégio poder participar da vida de tantas mulheres, eu preciso participar da vida das mulheres da minha casa, que são as minhas filhas. Né? Então, o que eu vou comunicar? O que eu ia comunicar para a Maria Luísa? Como é que eu ensino? Como é que eu me comporto diante disso? Então, pera lá, deixa eu virar essa chavinha mesmo. E o mais incrível é assim, virar essa chavinha
para abandonar dores, para ser curada de fato, para deixar para trás, sabe, o que não tinha significado, no sentido de que, legal, fechou, um ciclo se fechou, foi triste, foi dolorido também, mas eu tinha uma porção de coisas para viver, eu tinha uma porção de coisas para acontecer. Não E era eu o não fim, né? queria, e a outra coisa também que foi maravilhosa, né? Tanto é que quando o Vi chega, quando a gente se conhece e quando a gente resolve que a gente quer viver essa história, eu vou sem blindagem, sabe? Eu acho Uhum. que isso que foi o mais fantástico, assim. Porque se Eu isso não vou sem... acontecesse, talvez hoje nem teria, a gente nem estaria falando do Vi, porque você ia estar com tantas barreiras que você ia estar Exato. manifestando a tua melhor, a tua boa versão, talvez, e não a melhor, porque você não se abriu por completo. Exato. Então, assim, sabe, independente das mulheres que viveram essa dor não é do outro, essa dor é nossa. Então, a gente pode abandonar, sabe assim? A gente pode abandonar essa dor porque ela não é nossa, não nos pertence essa dor. Então, eu tô aqui, ó, ai, que coisa linda, ó, a Ângela falando aqui, ó, A Ângela é que tem sido maravilhosa, você precisa maravilhoso. conhecer, se conectar com a Ângela, ela é incrível. Né? Olha, a Ângela falando que tem sido maravilhoso ela descobrir a melhor versão dela. É fantástico a gente descobrir a nossa melhor versão. Porque a nossa melhor versão, e o mais legal, ela está sendo, né? Porque a nossa melhor versão, ela nunca chega por completo. Ela Sim, sempre vai acontecer. Então, assim, por isso que eu disse assim, quando você tem essa marca que as pessoas, a sociedade reconhece como fracasso, fazer dela uma marca de vitória depende única e exclusivamente de você. verdade. Uma marca de vitória. Então, assim, o que as pessoas é justamente, mas é doloroso porque vai envolver lutar contra a maré. Porque a Amarela vai dizer para você que se você tá sozinha há muito tempo é porque você é muito chata, porque você é muito isso, porque você é muito aquilo, porque você é intragável, porque desse jeito ninguém, porque você precisa ter esse corpo, esse cabelo, essa roupa, esse jeito, né? Ou se você tá casada, você tem que ter esse comportamento, aquele comportamento X, aquele comportamento Y. Se eu tava separada, eu não podia me relacionar de novo, porque afinal de contas eu saí de um relacionamento. Então existem regras sociais que alguém coloca quem? Que qualquer pessoa pode colocar. Sim, Por isso que são regras sociais. E essas regras sociais, elas te delimitam e você não pode permitir isso de jeito nenhum. Então, assim, olha, o melhor. Ah, pergunta boa, a Thaís está falando. Ó, como descobrir a minha melhor versão? Primeiro, você precisa descobrir que versão que você tem de você. exatamente. Se Porque você assim, a não. Claudinha está dando um exemplo de uma separação dolorosa com traição. Mas tem vários processos, cada um tem uma coisa que precisa ser destravado. Às vezes é uma marca de abuso não só do toque, mas o psicológico, porque você ouviu tanto que você não era capaz, você ouviu tanto que você era diferente, que você não ia conseguir, que aquilo ficou e te barrou. Às vezes é uma perda de alguém que você ama muito, uma perda material, uma perda de um emprego, às vezes é um estudo que você não teve em determinado momento e você não conseguiu se destravar para dar um passo. Os motivos são vários, cada um vai ter o seu, porque talvez você vai estar assistindo e vai falar: "Ah, mas a minha situação é muito diferente dessa da Claudinha, vocês não têm nem ideia, vocês não sabem", mas cada um tem um processo, isso é fato. Mas o destravar, o caminho é o mesmo. O primeiro passo é isso que a Claudinha falou. O que você quer comunicar? Você quer continuar naquela situação comunicando a pessoa que está travada, ou você quer comunicar a tua versão nova que você sabe que você tem potencial para ter? E essa questão de descobrir a melhor versão, né? Porque a melhor versão, eu só consigo, né? Porque a gente vai falar no campo do melhor, né? Do melhor é aquilo que tem mais qualidade. Então, quer dizer, como eu descubro a minha melhor versão? Primeiro, eu preciso me conectar com essa versão que eu tenho.
Então, assim, como descobrir a minha melhor versão? Qual é a tua versão hoje? Né? Então, eu preciso ter clareza do como eu me sinto em relação a todas as áreas da minha vida, em relação às minhas demandas pessoais. Não acredite, não aceite que seja... não trate isso como egoísmo, porque a gente também aprende isso. Porque se eu olhar para mim, para as minhas necessidades, para aquilo que eu sou sou muito egoísta. Porque, afinal de contas, eu preciso olhar para minha mãe, para o meu irmão, para a doença, para o Covid. Eu preciso olhar para o marido, eu preciso olhar para o outro, eu preciso olhar para os meus filhos. Então, quer dizer, parece que eu preciso olhar para todo mundo, mas aí, quando eu olho para mim, é egoísmo. Então, primeiro eu preciso tirar da minha cabeça que eu estou tratando, que eu estou tratando isso de forma egoísta. Meu Deus, eu não posso olhar para mim, porque, afinal de contas, eu tenho uma demanda mais emergencial. Olhar para mim é necessário para eu olhar para o outro da forma certa. Né? Exato. Então, como eu consigo atingir a minha melhor versão? Primeiro, olha para essa que você tem. E olha para essa que você tem com respeito. E olha para isso que você tem com respeito. A gente, quando pensou nessa construção, eu conheci o Vi. Eu quero trazer isso só para vocês entenderem que eu estou falando dessa questão de versão, né? Quando eu conheci o Vi, eu estava nessa busca, dessa cura e dessa questão toda, e me reconhecendo de novo, e conhecendo essa pessoa que eu gostaria de ser e tal, olhando para quem eu era, para quem eu estava sendo naquele momento, e para aquela versão que eu gostaria de alcançar da Claudinha. E aí, esses dias, a gente conversando em casa, né? E eu falando um pouco, né? A gente, agora que eu tô nesse universo da moda, pensando um pouco de moda, e olhando para tudo isso, e aí eu reclamando um pouco, falando, nossa, mas eu tô mais gordinha assim, mais gordinha assada, mais a roupa que não serve, aquele que não dá, e a gente entrando nos papos errados, assim, nos papos tudo errado, eu vi. E aí foi muito engraçado, né? Que assim, a gente conversando sobre essas muitas versões que o Vi pegou, pegou no sentido de Claudinho emagreceu, depois a gente fez um trabalho bacana lá, eu e ele, físico, eu emagreci mais um pouco, depois eu voltei a engordar, depois eu emagreci de novo, depois o Caetano, ele nasceu. E aí o mais engraçado que eu estava me preparando, né? A gente estava se preparando para eu ser essa criadora de conteúdo da Basiquinha, mas principalmente para eu fazer aquilo que a gente aprende tanto com a gente que trabalha com moda e trabalha com mídia. Precisa fazer o provador, né? Precisa fazer o provador. Então, pense bem quando você faz o provador. E aí pensei comigo, falei assim, e agora? Né? Então, pera lá, deixa o Caetano nascer, porque a gente vai entrar de novo nessa possibilidade desse emagrecimento, porque a gente vai precisar fazer muito provador, a gente vai precisar mostrar roupa. E aí depois a gente pensando justamente sobre a versão que a gente queria mostrar. Que versão é essa? E a gente que vai falar sobre o real, como é que eu vou maquiar? Você entende, percebe? Como é que eu vou maquiar uma versão? E às vezes a gente se boicota, a gente se sabota. Então, e outra, você fala na Basiquinha que é para todo mundo, mas você não se encaixa? Exato! Então, o que a gente... Né, a gente tinha um plano, um projeto, eu vi a equipe toda, um projeto maravilhoso que a gente já estava trabalhando há meses. E aí a gente, né, eu encarei aquilo e falei assim, não, tá bom, vamos deixar para lançar. Porque o Caetano tá lá para frente, o Caetano vai ter tanto tempo, eu já vou ter emagrecido. Oi? Sabe assim? Emagrecer para quê? Que versão é essa de mim que precisa ser magra? Que versão é essa de mim que precisa ter o cabelo X ou o cabelo Y? Que versão é essa que precisa estar assim ou assado? Né? É justamente, a gente sempre pensou a Basiquinha para mulheres reais, pensando projetos reais, para conversar com gente que está me ouvindo, que é real. Né? É aquilo a gente até... E que oscila de peso e que um dia tá feliz, no outro dia não tá.
E que um dia quer o cabelo liso, outro dia quer o cabelo cacheado, que um dia a gente quer o cabelo loiro, outro dia a gente quer o cabelo mais escuro. Um dia a gente quer batom Exatamente. rosa, no outro dia a gente quer batom de nenhum batom. E tá tudo bem. Então, olhar para a nossa versão, olhar para a versão que você deseja de você, é você primeiro respeitar a versão que você é, que você tem de você. Então, hoje tá tudo bem. Então, eu queria olhar nos seus olhos aí, você que me ouve, e dizer assim, ó, tá ótimo e tá tudo bem. Absolutamente tudo bem. Então, eu acho que assim, é legal, vou dizer de novo, e a gente está rodeada disso o tempo todo. E é super bacana, aquela nossa blogueira bacana que a gente segue, que vai ensinar a gente os produtinhos Mara. Vai ser maravilhoso a gente, né? Que nem a Lê tá falando aí, a Nutri tá aí, ó. A Nutri entrou na live. A gente precisa das nossas Nutris maravilhosas para manter a gente, inclusive, mais saudável, ajudando a gente na versão que a gente deseja, na melhor missão que a gente deseja, dessa nossa casa. E é uma construção diária, né? Mas eu preciso respeitar a casa de hoje para me preparar para a casa de amanhã. Exato, e isso é legítimo. O que a gente não pode é trazer alguns sofismas, né? Eu gosto muito de usar essa palavra. Porque o que é o sofisma? É óbvio que é verdade. Tá na cara que é verdade. É uma completa verdade, mas é mentira. Mas não é. Ele É tem uma cheiro de mentirada verdade, disfarçada tem de cara verdade, de, né? né? Tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, tem, sabe assim? É óbvio que é uma verdade, mas é uma mentira. E Então, a verdade do outro é mentira para você. Porque claro, a Claudinha, para ser a modelo, né? Para provar a roupa da basiquinha, se ela precisa emagrecer, porque a fulana de tal é magra, é a verdade da fulana, não é a verdade da Claudinha. Então é um sofisma na vida da Claudinha, ainda que seja verdade na vida da outra. exato. E o mais legal é que a gente precisa entender de uma vez por todas, e essa construção, e é esse movimento que a gente está fazendo aqui, é que ser plural é muito bom, né? A gente está vou dizer de novo aqui, eu respeito qualquer ideia que a pessoa tenha a respeito dela e de melhorias, inclusive de corpos, enfim, de mentes enfim. Mas, né, a gente está cada dia mais a gente tem essa parada de que agora a gente tem aquelas questões todas no rosto, né? Que agora está na moda, que a gente precisa fazer aquela coisa orgânica, porque alguém disse que o nariz não combina com o queixo, que não combina com a bochecha, que não combina com os olhos, né? Então você precisa passar por aquele movimento para você ornar, porque tá meio como se tivesse meio desconjuntado. E o que faz a gente o que Tão torna a gente único, né? tão único e tão maravilhoso é justamente o fato da gente ser assim. É. Então eu vou dizer de novo para você que me ouve, você quer achar a sua melhor versão, encontra primeiro respeito nessa versão que você tem, que é bárbara, Bárbara. Olha lá a Aline falando, Aline, é isso mesmo, esse negócio da harmonização, precisa harmonizar, né? Porque a explicação é essa quando você vai ler sobre a harmonização, né? O nariz, ele não combina, porque não é muito simétrico, porque tem uma questão toda, né? Dessa bochecha, desse lado esquerdo, desse lado direito. E aí a gente vai para a harmonização, mas é engraçado que na harmonização os queixos eles vão ficar iguais. E aí fica todo mundo igual, né? E que não tem nada a ver com a forma como a gente foi Exatamente. criada. E aí, como é que eu aceito a minha melhor versão se as pessoas estão dizendo que essa versão que eu tenho, estética, por exemplo, é ruim? Então não dá para eu aceitar o meu nariz se está todo mundo harmonizando e fazendo o nariz de bolinha na ponta. Não dá Assim para eu como você... aceitar. Pode falar, pode terminar. Não, é isso, não dá para eu aceitar essa minha carinha aqui, traquinas, sendo que tem um monte de gente que está fazendo harmonização porque eu tenho que fazer labichectomia, sei lá o que é, para ficar, sabe assim? Então, quer dizer, então como é que eu consigo achar minha melhor versão se está o tempo todo, se eu estou sendo bombardeada o tempo todo a respeito da minha versão errada de mim, sabe assim?
Porque são os padrões de versão, né? O padrão da casada, o padrão da solteira, o padrão da empresária, o padrão da dona de casa, o padrão daquela que é gordinha, da que é magrinha, da que tá no meio termo também, que ela tem que decidir. E aí, você vai emagrecer mais ou você vai chutar o balde? Ah, daquela que está em transição de carreira, é aquilo que você falou, a sociedade ela estabelece vários padrões. E é muito importante a gente falar sobre isso, essa questão de versão, inclusive nesse mês que a gente está falando do Setembro Amarelo e da questão do Sim, suicídio, sim, porque sim. talvez para algumas que estão assistindo parece uma coisa simples, mas para outras, não conseguir atingir a sua melhor versão é motivo realmente de não desejar viver. Né? Hoje a gente até colocou uma pergunta, né, para falar um pouco sobre a live, e a gente perguntou se a pessoa quem estava manifestando a melhor versão, e todas colocaram, não, estou procurando caminhos, mas eu quero dizer que isso não é negativo, porque a gente ainda colocou, sim, estou vivendo isso, e não estou procurando caminhos, mas o não estou procurando caminhos não é ruim. O não estou procurando caminhos quer dizer, o não, vírgula, estou procurando caminhos quer dizer que você está no processo. E que se você está no processo, esses passos que a gente está trazendo aqui, que não é uma receita, não é uma receita mágica, mas que é algo possível, pode te ajudar a entrar nesse caminho e fazer isso todos os dias, porque não vai chegar o dia que você vai olhar e vai falar, ah, é a minha melhor versão, acabou, né? Cheguei na reta final. Não, você vai ter que fazer isso todos os dias. Então, é como a Claudinha falou, para quem chegou agora. Primeiro você precisa descobrir, não é primeiro ou segundo, mas tópicos, né? Descubra o que você quer, qual a versão que você quer ser. E respeite a que você está sendo agora, porque senão isso vai doer muito em você. Né? Então, construir esse caminho e conseguir falar disso, se abrir e lidar com mulheres que elas não têm mulheres que não têm medo de se mostrar como reais. Porque é muito difícil você se relacionar com mulheres que só mostram o momento que elas estão bem. Elas não conseguem mostrar o processo e nem quando a coisa não está rolando. Porque você se sente sempre menor, porque você se sente sempre, né, como fala, o patinho feio, porque você fala, eu tô num processo e para ela tá sempre tudo bem, não dá link. Então, você nesse processo de construção, de desenvolvimento, na verdade de ajuste, porque a sua melhor versão ela tá dentro de você, você não vai buscar de qualquer lugar, você vai buscar lá aí dentro. Talvez você não tá conseguindo encontrar, mas nessa construção você precisa estar cercado de gente que está fazendo o mesmo. É isso. Eu acho que assim, ó, a gente quer, tanta gente busca, né? Eu sempre falo assim, olha, para você, por exemplo, né, as pessoas buscam, sei lá, eu quero uma versão melhor da minha espiritualidade, por exemplo, tá? Quero uma versão melhor de mim em relação à minha espiritualidade. Sabe o que você precisa? Para você alcançar o ápice da espiritualidade, da tua vida com Deus, você precisa orar uma vez. Tá Precisa entendendo? Então, quer começar, né? dizer, então, para você ter esse ápice da espiritualidade que você tanto busca, essa coisa intensa, você vai ter que precisar orar uma vez, uma primeira vez. Ah, mas eu quero a minha versão melhor, eu quero uma versão mais organizada, sabe, assim, da minha vida, das minhas coisas. Eu quero ser mais organizada na minha casa, eu quero ser mais organizada. Eu sempre brinco. Você organizar um cômodo é melhor do que você não organizar nenhum. Você organizar Exatamente. uma gaveta é melhor do que você não organizar nenhuma. Um é Então, sempre assim, melhor que sabe? Ah, zero. mas... Exato! Então, quer dizer, eu quero uma versão mais organizada de mim. Eu quero ser uma pessoa mais organizada. Ué, arruma uma gaveta hoje. Amanhã você arruma outra. Dali um mês você já arrumou todas as gavetas da sua casa. Sabe assim? Ah, mas eu quero ser melhor organizada financeiramente. Ué, eu quero guardar, eu quero ser uma pessoa próspera financeiramente, quero fazer aplicações, eu quero ser a pessoa que lida muito bem com as finanças. Ué, sabe o que você precisa para você chegar no ápice que você quer da tua vida econômica? Meu, você precisa guardar R$ 1. Então, quer dizer, sabe? Mas eu quero o cabelo comprido. Você quer o cabelo comprido? Não corte.
Ah, mas eu quero cabelo comprido amanhã. Alongue. Ah, mas É, eu quero cabelo... Você tá coloca uma entendendo? lei. Mas eu quero cabelo curto. Corte. Mas se eu me arrepender, coloque cabelo amanhã. Então, o que eu sempre digo é a leveza. Por isso que eu sempre falo sobre o respeito por si, pela versão que você tem hoje. Então, quer dizer, tá ótimo. Primeiro, eu quero dizer que a versão de você é maravilhosa. Por isso que quando a gente está discutindo aqui sobre a melhor versão, é você arrumar uma melhor explicação, uma interpretação daquilo que você já é, que é intenso, maravilhoso e perfeito. Porque não é a melhor versão no padrão que a Areta ou a Claudinha vai colocar para você, mas que Exato. você mesmo vai determinar. Aonde que dá a merda? Desculpa usar esse termo, tá? Mas é que eu gosto de ser objetiva. Sim, por Aonde que tá o favor. negócio? Aonde que crava? Aonde que impede de eu encontrar minha melhor versão? A comparação. Então, quer dizer, eu não quero achar. Muitas de nós não querem achar a melhor versão de si. Querem achar a melhor versão baseado no que que a outra tem. Exatamente. Então, quer dizer, como é que eu acho a minha melhor versão de mim, mas eu não fiz aquela viagem que a blogueira fez. Eu não tenho o cabelo que a blogueira tem. Eu não comprei a roupa que a blogueira comprou. Eu não tenho a casa que a blogueira tem, nem arrumei o meu guarda-roupa do jeito que é o tal closet da blogueira. Então, quer dizer, fica, sabe, a minha melhor versão, ela pressupõe, né, a versão do outro. Isso Nunca está tá bom, né? completamente Nunca é errado. Já suficiente. começa, ou seja, você já está fadada a não encontrar nem a versão que você tem hoje, dirá a sua melhor versão. Porque É você está verdade. baseado na versão que o outro tem, né? Na versão da outra pessoa. Então, quer dizer, então eu não estou afim de encontrar minha melhor versão. Eu quero encontrar minha melhor versão baseado naquilo que o outro tem. Naquilo que a outra é. Sendo que essa coisa que a gente disse lá no começo, essa coisa plural que é magnífica, que é intensa, que é maravilhosa. Sabe assim, eu tive que... Primeiro eu sentei, lembra que quando eu separei, eu pensei assim, meu Deus, né? E agora? E agora, meu Deus, é claro, isso ia dar errado, porque olha como eu tô. Oi? Mas sabe aqueles 2 minutinhos que você tem assim? Olha como eu tô. Eu não fui tão bonita, eu não fui tão inteligente, eu não fui tão especial, eu não fui tão... Sabe assim, eu não fui tão... Aquela lista de desqualificação. Ai, se eu tivesse sido mais bonita, mais inteligente, mais assado, Ei, Não tinha nada a ver sofisma! com você, né? Não tem nada a ver comigo. Não é sobre mim, é sobre o outro. Não tem absolutamente nada. Aí foi quando eu sentei, Are. Opa! Para eu achar essa versão de mim, eu vou precisar me explicar. E como é que eu me explico? E aí, você sabe o exercício que eu fiz, que eu quero partilhar com quem está ouvindo a gente? O Por favor. exercício que eu fiz foi o exercício da explicação. Porque o significado de versão é interpretação, é explicação. Eu olhei para mim e disse assim, Cláudia, se explica. Explica você, me conta. Quem é você, né? Me conta quem é você. Que tipo de mulher você é, que tipo de mãe você é, que tipo de empreendedora você é, que tipo de gestora você é, que tipo de pessoa... Me conta de você. E mais do que as pessoas falando sobre mim, eu mesma precisava me ouvir. Eu precisava me ouvir, eu precisava me contar a respeito de mim. Eu precisava me ouvir falando sobre mim. Então, não Gente, é um adianta eu exercício falar para a incrível, né? Thaís, por exemplo, para a Thaís, que né, perguntou sobre como achar a melhor versão. Thaís, eu conheço há tantos anos, né? Não adianta eu sentar com a Thaís agora e falar assim, Thaís, deixa eu te contar sobre o quão espetacular e sensacional você é. Essa conversa, a Thaís vai precisar ter com ela mesma primeiro. Ela vai precisar olhar para dentro dela e ela vai precisar se explicar, se explique.
A gente fala muito disso aqui contas a com as você mulheres. mesmo. A gente fala, Deus não vai revelar pra gente o seu propósito, aquilo que você tem que fazer. Isso vai ser revelado para você, né? Então a gente está aqui para segurar na mão e para falar, vamos juntas e vamos discutir a respeito disso, até que você olhe e fala, é isso, né? Até que você mesma fale, não, é isso que eu quero e comece a dar os passos e a gente vai caminhar juntas, porque é isso é esse que é o poder dessa rede que a gente falou lá no início, que é a gente poder caminhar juntas e poder dar o suporte para que você manifeste essa versão. Mas falar qual é a sua melhor versão, não dá. Mas dá para te ajudar a encontrá-la. Essa que é a diferença. É isso mesmo. A gente tem, né, principalmente nós, mulheres, a gente tem uma facilidade de, né, um assunto para uma outra live, mas assim, a gente tem uma facilidade de construir possibilidades em relação ao nosso olhar ao outro, né? A gente tem um olhar bondoso para o outro. Mas na hora que a gente vai fazer isso com a gente tem uma dificuldade intensa de fazer isso, né? A gente consegue olhar, pegar na mão do outro e falar assim, ó, vamos junto, eu tô com você. A gente tem facilidade muitas vezes de perdoar o outro, mas a gente não tem muita facilidade de perdoar a gente mesmo. É a verdade. gente tem uma facilidade de olhar para nossa amiga e dizer como ela tá bonita, mas a gente tem uma dificuldade de olhar e falar assim, nossa, como esse batom ficou ótimo na minha boca. Como meu cabelo tá maravilhoso hoje, Exato, né? Como essa roupa me caiu bem. Exato, como essa roupa me caiu bem, como esses cachos estão definidos. Nossa, como esse brinco ficou tão bem. Esse exercício a gente consegue fazer com o outro, mas com a gente, às vezes, a gente é tão cruel. Então, para a gente poder resgatar agora um pouquinho, eu quero dizer, olha, vamos só para a gente resgatar. Para você achar a melhor versão de você mesmo, você vai precisar primeiro olhar para essa versão que você tem. Primeiro, você vai ter que entender que você vai ter que prestar contas de você para você. Converse ao seu respeito, se explique, conte sobre você. E conta, eu vou te ensinar isso. Isso é um exercício que eu faço com as minhas coaches aqui, com as minhas coaches. Presta bem atenção. Você precisa se olhar e você precisa olhar para dentro de você e você precisa contar coisas para você e faça isso em voz alta. Faça isso em voz alta. Então, muitas vezes eu precisei acordar, né? Acordar quando eu estava assim, quando eu me vi sozinha. E eu tive que me convencer, falar assim, menina, você pode estar tudo nessa vida, menos sozinha. Eu tive que olhar para mim para dizer assim, não pode ser, não é possível. Não se preocupa, Claudinha. Ele não te deixou, porque olha esses olhos maravilhosos que você tem. Olha o tamanho desse sorriso. Ninguém deixa um sorriso desse aqui. Ó. Ele perdeu, né? Abriu mão. É isso! E aí é isso que tá aí, o grande maravilhoso sentido do negócio, do transbordar de Deus, dessa construção nossa diária, não é isso? E aí eu tenho que dizer para você que aquilo, eu preciso olhar para você, mulher, e falar que às vezes que aquilo não serviu, mas o Vi estava esperando eu sobrar no mundo, gente. Tava esperando a Cláudia dar sopa. Você entende? Era exatamente, porque às vezes a gente fala assim, porque esse cabelo não dá, esse sorriso não dá, essa boca não dá, esse jeito não dá, essa coisa não dá. E era justamente o que o outro acha tão lindo, maravilhoso, acha tudo tão, sabe, incrível. Então, é verdade. Assim, olha para dentro de você. Olha para dentro de você, faça um exercício em voz alta, conta das suas características para você. Eu vou falar igual a gente fala aqui na Zona Leste. A gente consegue passar um pano para os outros, mas a gente não passa um pano para a gente mesmo. É verdade. Então, os nossos erros são imperdoáveis pra gente. Né? Exato, exato. Então, tudo para o outro é melhor, é mais assim, para a gente é tudo não pode ser, não dá desse jeito. Dá.
estudar, você é incrível, você é maravilhosa, você é essa construção simbólica, intensa, incrível, que faz tanto sentido. Faz sentido. Você faz Uau. sentido. Claudinha, a gente podia ficar falando aqui umas 2, 3 horas desse assunto, Muito. porque tem muito assunto. A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui para o Instagram encerrar, porque ele sabe que a gente fala muito, então ele fala, vou É dar 1 hora verdade. por causa das mulheres, Isso. porque se fosse por causa dos homens, ele não daria tudo isso. E aí, assim, apareceu um monte de gente aqui na live, um beijo para todo mundo. Eu nem vou falar todos os nomes, porque senão eu vou esquecer de alguém, mas obrigada pelas meninas que comentaram aqui, que estão no momento da melhor versão, que é um desafio diário, né, que está transbordando. Obrigada por cada uma que talvez entrou e não estava sentindo isso, mas eu tenho certeza que ouvi um pouco da Claudinha e até ler os comentários aqui de quem está se esforçando. A gente fala do 1% todo dia, né? Quem está se esforçando para isso, porque te dá um gás, né? A gente tem uma perguntinha aqui na caixa de perguntas, deixa eu ver. Essa questão da importância de ser ponte, a Claudinha falou, foi bem lá no começo. E a Letícia falou como que a gente consegue ser tão lindas e carregadas de propósito. A gente não sabe, a gente acorda assim. A gente assim, é básico. Não mesmo, É né, gente? A básico. gente não acorda assim. Mas Mas é isso, mulherada, é isso, Ari. Ó, vamos estudar, a gente precisa se conectar, a gente sim, precisa ir juntas. Eu sempre falo isso, a gente precisa estudar, a gente precisa empreender, a gente precisa buscar, a gente precisa se ler, a gente sim, precisa, né, fazer leitura de nós para fazer uma leitura melhor do outro. Então, assim, para você ampliar as possibilidades do seu relacionamento com o outro, seja com o seu cônjuge, seja com o seu parceiro, com os seus filhos, com as pessoas do seu trabalho, você vai precisar se ler primeiro. Então, verdade. leia-se, aceite-se, mais do que só. Eu também não gosto muito, também é para um assunto para uma outra live. Eu não gosto muito dessa coisa do aceite-se, porque parece que é assim, ó. É Aceita assim que é isso mesmo, aí, né? paciência, né? Mas assim, mas seja generosa com você. Mais do que Sim, aceite-se. Seja é verdade. generosa. Permita-se. Pense diferente, reflita. Vai lá na basiquinha, manda DM pra gente, né, Isso Ale? mesmo, isso que eu ia falar agora, gente. Sigam a Basiquinha. A Basiquinha é muito mais do que moda, de verdade. A Basiquinha é para todas. Então, lá tem lá na Basiquinha do PP ao GGG, porque GGGG. a Basiquinha está preocupada que você consiga se olhar no espelho, enxergar a tua melhor versão, e que todo modelo de roupa ela cabe tanto para você quanto para mim, e no preto e no branco, que são básicos, e a Basiquinha tem essa responsabilidade de conexão, de empoderar mulheres, tem conteúdo de valor lá, tem muita roupa linda, mas tem muito conteúdo de valor também. A Claudinha faz lives incríveis também, compartilhando coisas que estão dentro do coração dela e desse processo que ela tem vivido. E eu, particularmente, tenho aprendido muito também. Lá na Basiquinha tem conjunto do Eva. Nós somos Tem, homenageados lá no Eva. Tem calça da Areta, tem tem, calça da Letícia e tem, de muitas tem, outras mulheres maravilhosas. tem Então sim. sigam a Basiquinha, sigam a Claudinha. E vai ser incrível a gente continuar falando. Nosso tempo vai acabar em 1 minuto. Então eu quero Isso. agradecer A muito, muito, Vitória muito a tá na Claudinha. rede. A Isso Vitória aí. tá na rede. Vamos juntas. A live vai ficar salva. Manda para as amigas. E a gente vai tentar fazer aí mais lives com a Basiquinha, porque foi muito, muito, muito especial. E você vai lá na nossa bio e se inscreve para o encontro que a gente vai ter semana que vem. Vai ser uma aula incrível falando de propósito. Avisa as amigas que vocês não podem faltar. Claudinha, É isso. Beijo, eu a não gente tenho vai nem se como te falando. agradecer. Foi Sejam demais. generosas com vocês mesmas e a gente vai se encontrando, com certeza. Tá Sim, um bom? beijo, mulherada. Tamo Obrigada. juntas. Foi demais. Um beijo. Beijo, que delícia. Beijo.